Depois de muito tempo de espera, finalmente o filme solo da Viúva Negra está entre nós. Exatamente, um dos filmes mais esperados pelo público, finalmente chegou tanto nos cinemas quanto também no serviço de streaming do Disney Plus por Premier Access. E agora chegou a hora de fazer a review do primeiro filme dessa nova fase do universo cinematográfico da Marvel. Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Meu Deus do céu, eu não acredito que o tamanho felicidade só de ver esse filme finalmente chegando, finalmente sendo lançado e poder assistir, né? Eu acho que eu não fico tão feliz assim desde que a pandemia... O meu maior momento de felicidade desde que a pandemia começou, né? É assim, tudo bem que eu queria poder ir no cinema, ver com aquela telona grande, que seria o ideal, mas a gente sabe que tem a pandemia rolando, muita gente não tomou vacina ainda, então não é muito seguro e muito propício para isso. Mas a Disney foi gente boa e disponibilizou o filme também no Disney Plus com Premier Access para você poder assistir na segurança da sua casa, sem correr risco de pegar a doença ou espalhar o coronavírus mais ainda, como tem muita gente fazendo aí, né? E eu pude assistir esse filme, né? E agora chegou a hora de fazer a review e saber se realmente valeu a pena esperar tanto para finalmente ver a Natasha Romanoff, uma das espiãs, uma das heroínas mais queridas na Marvel, finalmente ganhando seu filme solo como todo mundo estava querendo, né? Mas antes de fazer essa review e saber se vale a pena assistir ou não, deixa aí a sua inscrição, se inscreve no canal aí, que esse assim você pode se inscrever sempre, não precisa esperar tanto assim para sair como foi o filme da Viúva Negra. E claro, também ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos, pois mesmo após o filme da Viúva Negra tem bastante coisa para teorizar do que pode acontecer ao longo do MCU, tanto nos filmes quanto nas séries. E é claro, também deixa o seu like se você gostou, seu joinha, sua curtida, chame como vocês quiserem. Já fez tudo isso? Então bora fazer essa review de Viúva Negra. Ah, e antes que eu esqueça, eu vou dividir esse vídeo aqui em dois segmentos, né? Primeiro eu vou começar fazendo uma review aqui sem spoiler, né? Então você pode assistir tranquilo, sem tomar algum spoiler aí que pode estragar a sua experiência ao assistir o filme. E depois eu vou adentrar em algumas coisas que acontecem no filme mesmo, dar alguns spoilers. Então vai ter uma parte sem spoiler e uma outra parte com spoiler. Olha, eu vou avisar quando vai chegar a parte com spoiler, não diga que eu não avisei depois, viu? Agora sim podemos partir para a review de Viúva Negra. Vamos lá, uma coisa que eu citei, né, num vídeo de retrospectiva da personagem ao longo do MCU, qualquer coisa, esse vídeo tá no card aqui em cima, ou aqui, eu nunca lembro, acho que é aqui que ficam os vídeos do card. Mas enfim, uma coisa que eu falei nesse vídeo de retrospectiva é que a Viúva Negra foi uma das personagens mais coadjuvantes ao longo da história do MCU, né, com poucos momentos ali que ela roubava a cena, acho que principalmente só em Soldado Invernal, que ela realmente teve mais destaque, tanto que esse meio que foi o filme que motivou todo mundo a querer um filme solo só pra Viúva Negra, né? Aqui foi bem diferente, né? Agora que ela é a protagonista, ela teve bastante tempo de tela e bastante coisa pra explorar, né? Não dá pra explorar tanta coisa assim, né? Porque, afinal de contas, a gente já sabe que ela morreu em Ultimato, né? Então tem que apenas dar um fechamento pra ela, né? Explorar o máximo possível da vida pessoal dela pra poder fechar com chave de ouro a trajetória que ela teve. Não é tipo, por exemplo, Pantera Negra e Homem-Aranha, que foram apresentados em algum filme, né? No filme da Guerra Civil, e depois dava pra explorar bastante eles, assim, em seus filmes solos, pra deixar a ponta solta e poder explorar mais ainda, né? Começar, apresentar eles em um filme, dar um filme solo pra eles e depois ir explorando aos poucos nos filmes seguintes, porque afinal a Viúva Negra não foi assim, né? Ela foi explorada aos poucos em todos os filmes, foi apresentada em um, foi explorada nos outros, e aqui é mais pra dar um fechamento pra ela. Acho que uma coisa importante que deu pra trabalhar nesse filme, que acho que saiu muito bem feito, é a questão de relação dela com outros personagens. Porque assim, a gente vê em todos os outros filmes solos dos heróis da Marvel que tem que ter uma certa ligação emocional com algum outro personagem. Seja um familiar, seja um amigo, seja um interesse amoroso, mas sempre tinha. O Tony Stark, por exemplo, tinha a Pepper Potts e o Rhodes, né, o Máquina de Combate. O Capitão América tinha o Bucky e a Peggy Carter. O Pantera tinha a Shuri, o Homem-Aranha tinha a Tia May, o Ned, a MJ. Enfim, todos eles tinham alguma ligação emocional. E a Viúva Negra trabalhou muito bem isso, essa ligação emocional dela com seus familiares, né? Especialmente com a Yelena Belova, né? Que é a sua irmã, né? Não é irmã de sangue, isso não é spoiler. Todo mundo já sabe de que elas não são irmãs de sangue, né? Elas são meio que irmãs adotadas, porque elas meio que foram criadas juntas, né?
Mas assim, a relação das duas foi muito bem trabalhada, né? Entre a Natasha e a Yelena. Tem uma boa química ali entre elas também. Talvez não seja a melhor química ali entre dois personagens do MCU, né? Não é, por exemplo, tipo o Steve e o Bucky, o Rocket e o Groot, por aí afora, né? Mas realmente é muito bem trabalhada e muito bem estabelecida, né? E não só com a Helena, mas também com os pais da Natasha ali, que é o Guardião Vermelho e a Melina, que também foi muito bem trabalhada, né? Acho que podia ter explorado um pouco mais, né? Mas acho que eles fizeram bem o trabalho deles de pais ali pra Natasha e a Helena. Acho que a relação familiar ali que todos tinham foi muito bem feita, foi muito bem construída e bem trabalhada. Eu acho que podia ter aprofundado um pouco mais entre os próprios pais ali, né? O Guardião Vermelho e a Melina, acho que podia explorar um pouquinho mais entre eles ali. Mas acho que ficou muito bom, ficou muito bem estabelecido. Tinha uma boa química ali, principalmente em alguns momentos mais cômicos, quanto nos momentos mais um pouco dramáticos. E é bom também dar uma ressaltada no contexto que o filme está inserido, né? A gente sabe que o filme ele se passa após Guerra Civil, né? Mas parece que ele se passa pelo menos alguns dias depois, né? Não é nenhum grande spoiler, assim, algo que vai estragar a experiência de vocês ao assistir o filme, caso vocês não assistiram ainda, né? Mas realmente, é tipo assim, a gente sabe, né? A Natasha impediu que capturassem o Bucky e o Capitão América, né? Ela atirou contra o Pantera Negra, né? Contra o Rei de Wakanda. O T'Challa não gostou, x-noviou ela pro Ross e ela começou a ser caçada, né? Isso é mais para dar uma introdução no contexto que tá se passando ali, para lembrar que que ela estava sendo caçada, que ela virou uma foragira, para depois entrar pros problemas, né? Pro arco em si do filme que é apresentado, que é trabalhado ao longo do longa-metragem aí. Uma coisa que eu falei também no vídeo de retrospectiva dela é que as melhores cenas de luta, de ação que tinha no MCU, pelo menos a maioria delas, com certeza era da Viúva Negra, né? Eu falei isso, ela tem muitas cenas de batalha, muitas cenas de luta corpo a corpo, lá no Homem de Ferro 2, no Primeiro Vingadores, no Soldado Invernal, que são simplesmente maravilhosas e, tipo assim, ela rouba a cena, né? E a gente esperava ver mais disso no filme solo dela, né? Explorar mais isso. Teve boas cenas, isso é verdade, eu gostei bastante. Só que eu acho que foram um pouco mal dirigidas se comparando com os outros filmes. As cenas ainda são boas, mas acho que deu uma exagerada em alguns cortes ali, não tanto como muitos outros filmes fazem, né? Tipo, cheio de cortes a ponto de você não conseguir ver nada, mas acho que deu uma exagerada nos cortes ali, que realmente deixa um pouco a desejar cenas de ação, né? Comparando com o que a gente já viu ao longo dos filmes do MCU, né? Então, acho que podia ter trabalhado um pouquinho melhor na direção aí de luta, de coreografia. É bem coreografado. As lutas são bem coreografadas, é muito legal de ver, mas não é a mesma coisa que nos filmes anteriores, né? Um ou outro momento ali são bons, né? Tem bastante cena boa ali pra você aproveitar, mas não são todas, infelizmente, né? Aliás, eu acho que as melhores cenas de luta bem coreografadas que tem ali são da Viúva Negra contra o Treinador, que é um vilão do filme, que todo mundo já sabia que ele ia aparecer. Agora, falando no vilão do filme, né, que eu já abordando aqui o assunto, né, que é o Treinador. A gente, assim, uma coisa que não é spoiler também, que já dava pra se esperar, é que, apesar do Treinador ser uma imagem mais vendida, né, pra comercialização do filme e tal, a gente sabia que ele não seria o grande vilão, né, ele seria meio que um peão ali ao longo da história e teria um vilão por trás, né, a cabeça ali de toda a trama, né? Como aconteceu em Soldado Invernal, né? Tinha o Soldado Invernal, né? O Bucky, que era meio que o vilão que era sendo vendido, mas ele era só um peão, ele estava sendo controlado pela cabeça da Hydra ali, que era o Alexandre Pierce, né? Então, basicamente, ia ser praticamente a mesma coisa, né? Não é um grande spoiler, praticamente porque todo mundo já estava esperando que fosse acontecer. Só que qual é o problema? Não é o problema de fazer isso, de vender a imagem do personagem como vilão e de repente tem um vilão maior. Esse não é o problema, né? Porque como eu falei, Soldado Invernal fez a mesma coisa. O problema é que eles ficaram... deixou a desejar o Treinador. Eles venderam muito a imagem do personagem, teve brinquedos também, um monte de gente apresentando o personagem, que é um baita personagem nos quadrinhos também. É um vilão assim que dá pra ser trabalhado ao longo do MCU, né? Que dá pra ser trabalhado, que pode explorar bastante coisa ali nos futuros filmes e séries também, né? Só que ele, inclusive, teve o game dos Vingadores, né? Teve o jogo dos Vingadores ali no ano passado, que não teve uma boa crítica ali, né? Mas que inclusive vendia uma cena de luta, né? No meio da campanha, do Treinador versus a Viúva Negra, né? Que é justamente para fazer campanha pro filme ainda por cima. Eles venderam muito a imagem do Treinador e ele ficou meio que de reserva ali praticamente, né? Tem poucas, deixou a desejar. Ficou com aquele gostinho de quero mais, porque realmente não deu pra explorar tanto assim. Quando ele aparece, as cenas são muito boas, as cenas de perseguição, de luta, de ação, são realmente cenas muito boas, mas não teve
tanto assim, não deu pra aproveitar tanto, né? Venderam muito a imagem de personagem e ele acabou aparecendo pouco. Pelo menos foi o que eu senti ali, que realmente não exploraram tanto quanto passaram a impressão de que iam explorar o personagem. De uma maneira geral, como eu falei, né, é uma personagem que já foi um tanto explorada ao longo dos outros filmes ali, e que como ela já morreu em um filme anterior, não tem por que dar tanto ênfase assim, tantas pontas soltas pra explorar ela mais à frente, porque ela já morreu, né? Como eu falei do Pantera Negra, do Homem-Aranha, né, e outros personagens ali, né? Mas eu acho que tem o suficiente ali pra explorar dela, especialmente em relação familiar dela com outros personagens, a gente vê uma outra faceta da Viúva Negra, na Natasha Romanoff, que a gente queria muito conhecer, e não dava pra explorar porque ela era mais uma coadjuvante nos outros filmes, né? Então acho que dá pra dar um bom fechamento pra ela nesse filme aqui, né? Pra gente conhecer ela definitivamente, conhecer um pouco mais do passado dela, da sua origem, dos traumas que ela possa ter tido ao longo da vida, que a gente sabe que ela tem muitos traumas, tanto como quando ela trabalhava pra Estrela Vermelha, tanto quanto depois ela foi pra S.H.I.E.L.D., depois quando ela virou uma Vingadora. Então acho que dá pra trabalhar bastante esse fechamento da personagem e dar como posso dizer, uma finalização no arco dela nessa história aqui. Bom, eu acho que eu falei tudo aquilo que eu podia falar sem spoiler, né, pelo menos, é o que dava pra aproveitar assim, sem entregar muito a trama do filme, sem estragar a experiência de quem não viu ainda, né. E agora eu vou começar a fazer uma review já com mais spoilers, então se você não viu o filme ainda, cuidado, vai lá assistir, de preferência no Disney Plus, né, se você puder, né. De preferência, assista o filme primeiro e depois você volta pra cá nesse exato minuto. Se você já assistiu ou não se importa em tomar alguns spoilers, pode continuar à vontade. Mas que fique o aviso, a partir daqui tem spoiler de Viúva Negra, entenderam? Depois me digam que eu não avisei. Eu falei sobre o vilão, né, sobre o treinador não ser o principal vilão, ter um vilão maior, então vamos começar sobre ele, que o vilão na verdade é o tal do Dreykov, né, que é meio que o diretor ali da Sala Vermelha, né, que é o programa que cria as Viúvas Negras, lembrando que Viúva Negra não é um codinome único para Natasha Romanoff, em si meio que um título passado para todas as espiãs que trabalham na Sala Vermelha, né. E assim, eu acho que é um vilão que tinha um certo potencial, mas não foi muito bem explorado. Assim, ele acabou ficando muito genérico ele ali, né? Tudo bem, ele quer explorar as Viúvas Negras, ele quer criar uma organização assassina só pra ele, que tipo, praticamente tem o mundo na palma da mão. Porque a gente viu que não tinha só as Viúvas Negras que estavam lá no covil ali, de certa forma, no QG secreto dele ali, né? Tinha Viúvas Negras espalhadas pelo mundo inteiro, e todas elas sendo manipuladas, né? Controladas mentalmente, né? Quase como um soldado invernal, né? E estavam todos nas mãos dele. Então ele podia controlar o mundo todo. Ele podia mandar uma dessas Viúvas Negras matar uma pessoa, de repente a bolsa de valores quebra. Ele podia mandar matar uma outra pessoa ali e o valor do petróleo despenca. Ele podia mandar matar uma outra pessoa e de repente a batata frita fica de graça, né? Então ele tinha um mundo na palma da mão por conta das Viúvas Negras, quase que uma cópia ali, né, uma tentativa de adaptação do Assassin's Creed, de certa forma, né, que é uma pegada bem parecida, só que bem adaptada também, né. Só que como eu falei, ele vira um vilão um tanto genérico ali, de certa forma, né, quase como um vilão estilo James Bond ali, né. Acho que tinha um potencial ali para ser aprofundado mais ainda, o Dreykov, mas que ficou meio que subjugado ali, né. É um vilão com bastante potencial que infelizmente acabou caindo na mesmice ali. E voltando a falar do treinador também, né, que foi um personagem bem subjugado, que tinha uma certa coisa que aconteceu com ele que não foi tão boa, pelo menos a ideia parecia ser boa, mas não deu tanto trabalho como eu falei, né, não deu tanta profundidade assim, que também está relacionado muito com aquela famosa missão de Budapeste lá entre a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro, que começou apenas sendo uma piada ali interna entre os dois personagens, no primeiro Vingadores. Eles falaram, isso aqui tá parecendo Budapeste, eu lembro de Budapeste bem diferente. Só que assim, todo mundo, era pra ser só uma piada, mas todos os fãs começaram a pedir, fala o que aconteceu em Budapeste, o que aconteceu em Budapeste, vai falar sobre o que aconteceu em Budapeste, e finalmente a Marvel revelou o que aconteceu em Budapeste de uma maneira bem rápida e direta, sem ficar focando muito em flashback e tal, pra não consumir muito tempo assim do filme, só explicou ali direto e reto o que aconteceu, né, e eu acho que isso foi bom, né, então quem queria saber o que aconteceu em Budapeste já sabe ali, já tem a sua resposta, né, que basicamente o que aconteceu, ela e o Barton tentaram acabar de uma vez por todas com a Sala Vermelha, né? Plantaram várias bombas ali dentro do prédio que esse Dreykov estava escondido, né? De certa forma, né? E eles tiveram que, depois que implodiram o prédio,
fugir ali das forças do Dreykov e também da polícia e das forças armadas da Hungria, né, inclusive, né. Foi praticamente isso que aconteceu em Budapeste e acho que eu não sei onde ela viu a invasão de Nova York comparado com isso, mas, né, cada um com cada qual, né. E uma coisa interessante que aconteceu também nessa missão de Budapeste é que nesse prédio também estava a Antônia, que é a filha do Dreykov, né? Então que essa foi uma das coisas que atormentou a vida da Viúva Negra, a vida da Natasha, porque quando implodiram um prédio para matar o Dreykov, acabaram meio que matando também a filha dele, né? Tanto que tem uma cena lá que a Natasha tenta interrogar o Loki lá no primeiro Vingadores, que ele inclusive cita ali a filha de Dreykov, né? Como se fosse uma coisa que estava na mente da Viúva Negra atormentando ela, uma missão passada dela que ainda atormentava, ainda dava pesadelos. E aí a gente revelou o que é essa filha de Dreykov. Que missão foi essa que envolveu a filha de Dreykov? Agora eu quero saber que missão que foi que a Viúva Negra fez em São Paulo, que o Loki também citou, né? Mas então tá, a gente descobre que depois que o Dreykov ele sobreviveu, né? Mas não foi só ele, a filha também sobreviveu, né? E assim, é um spoiler, óbvio, né? Mas é um spoiler que você mata durante o filme, né? Então quando você vê o flashback da Natasha implodindo o prédio com a menina junto, que era só uma criança na época, a gente já percebe, sobreviveu, ela na verdade é a treinadora. É uma coisa que meio que beira o clichê, né? Tenta fazer um plot twist ali e acaba saindo meio que já esperado, né? De certa forma, né? Uma coisa que todo mundo já estava esperando, né? E assim, interessante fazer essa coisa que era a filha do vilão que achou que tinha matado, mas sobreviveu, e aí criou essa rixa aí, tipo, sei lá, um desejo de vingança. Podia ser assim, né? Eu não vejo problema nenhum, embora não tenha sido nem um desejo de vingança, né? Ela sobreviveu e foi se transformando numa Viúva Negra, também com poder controlada mentalmente pelo próprio pai ali, né? Assim, eu não tenho problema nenhum, né? Porque, quem sabe, o treinador originalmente é um personagem masculino, então eu não vejo problema nenhum em mudar um pouco a história dele, em colocar uma personagem feminina, não tem problema nenhum nisso. O problema é que, de novo, foi muito subjugado o personagem ali, e teve uma tentativa de replicar o que aconteceu em Soldado Invernal. Tipo assim, Soldado Invernal foi o que deu destaque pra Viúva Negra, pra todo mundo querer um filme dela, então vamos pegar o que aconteceu ali e aplicar com ela também. Não deu certo, não deu muito certo, porque ali, assim, qual que era a coisa do Soldado Invernal? O Bucky, o Capitão América achou que o Bucky tinha morrido, ele sobreviveu, se tornou uma marionete da Hydra, e o Steve estava disposto a trazer o seu amigo de volta, tá? E tentaram fazer isso, só que não tinha uma relação entre a Natasha e a Antonieta forte bastante para tal coisa. Tudo bem, a gente viu que a Natasha se lamentava muito por ter feito aquilo, que a ideia de ter matado praticamente uma criança inocente ali a atormentava até aqueles dias de hoje, ela mal conseguia dormir direito por conta disso, mas não tinha muita profundidade para explorar com ela, né? Acho que pro arco pessoal da Natasha funciona, mas pra relação com a treinadora ali, não dá muito certo. Realmente não dá. Porque assim, tipo, o Steve e o Buck eram grandes amigos, tinham praticamente um bromance, mas as duas ali não tinham uma relação própria. Elas não eram amigas, não eram irmãs, pelo menos não de sangue, né? Não tinha uma relação de irmã como a Natasha tem com a Helena, mas de certa forma, por as duas serem meio que viúvas negras, meio que são irmãs ali, tipo as Amazonas, né? Como a gente vê nos filmes da Mulher Maravilha. Mas elas não são irmãs de sangue, não tem uma relação de irmã, elas não são namoradas, não são casadas, não são melhores amigas, então fica meio que jogado e em alguns momentos até forçado ali no final a relação dela com a treinadora. Pelo menos é o que deu passar. Eu acho que subjugaram demais a personagem. Teve um certo final ali, meio que a treinadora ela se liberta desse controle mental, mas assim, é uma personagem com bastante potencial que dava para se explorar com os próximos filmes e séries da Marvel. Eu espero que explore, nem que se transforme a treinadora numa anti-heroína, numa mercenária ali, que o filme ele dá um gancho aí do porquê a família da Natasha não apareceu em Vingadores Ultimato na batalha final, que eu já vou falar disso rapidinho. Como eu falei a respeito do Dreykov, né, uma coisa interessante também que tem dele em relação com as Viúvas Negras, que ele criou, né, com essa organização toda, é que meio que, especialmente se a gente vê ao longo do filme, que é explicado no comecinho do filme principalmente também, né, uma coisa até que quase que pesada, né, de se ver no universo ali da Viúva Negra, né, uma coisa trágica que aconteceu na vida dela e da Helena, de muitas outras viúvas negras ali, que é meio que uma alusão a um tráfico humano, né, que, assim, nos filmes ele sequestrava e até comprava, de certa forma, crianças, meninas ainda, pra treinar elas pra serem as viúvas negras, né. Eles treinavam de forma pesada, maltratavam elas, e as que sobreviviam, as que conseguiam aprovação se tornavam viúvas negras e as outras eram executadas, né.
e meio que realmente faz uma alusão de uma coisa que acontece na vida real, que é o tráfico humano, que apesar da mídia não falar muito sobre isso, é um problema que acontece no mundo inteiro, acho que principalmente ali na Europa e algumas partes da Ásia ali, mas no mundo inteiro acontece isso e muita gente nem sequer tem noção, né? Realmente compram muitas pessoas, inclusive crianças, né, especialmente meninas, e depois vendem elas, tanto para pessoas qualquer, enquanto mega milionários, como até escravos sexuais, né? É uma coisa que o filme faz uma certa alusão e de certa forma até uma crítica ali, né? Só que sem ficar batendo muito na tecla o tempo todo, dessa ideia de criticar o tráfico humano que acontece, sem lacração. É uma mensagem que eles passam ali sem nenhuma lacração, né? Pra não ficar chateando o espectador o tempo inteiro. É tipo, você pega a mensagem, só que não fica cansado de ver ela o tempo todo, né? E é meio que por isso que a família da Viúva Negra, né, a família ali da Natasha, não estavam intimados, porque meio que eles se encarregaram de ir ao redor do mundo todo para quebrar esse controle mental das Viúvas Negras, até porque depois da morte do Dreykov, que, enfim, ele morreu ali no filme, definitivamente dessa vez, né? Agora, é que nem ele falou, né? A Viúva Negra não checou se tinha corpo, e quando a gente sabe que não tem corpo é porque o personagem talvez não tenha morrido de vez. Agora ele morreu de vez, então acho que nem dá pra explorar muito depois. De novo, é um vilão que acabou caindo na mesmice, mas que podia ter sido explorado e decidiram não explorar. Acabaram com ele ali mesmo, né? Em falar de ficar apertando na mesma tecla o tempo todo, tem uma coisa que acontece exatamente desse jeito em boa parte do filme, quase metade do filme, do começo até a metade dele, que é sempre ficar lembrando que a Natasha é uma vingadora, né? A gente sabe disso, ela é uma das fundadoras originais, ela é um dos membros originais lá do primeiro filme. O público sabe, né? Mas parece que eles queriam incentivar o tempo todo, enfatizar o tempo todo que ela é uma vingadora, ela é uma super-heroína. Boa parte do filme é assim, agora eu tenho orgulho dessa menina, da minha menina, que ela é uma vingadora. Aí tem ela e a Helena, que fica com inveja, porque você não tá nem aí pra mim, porque agora tá andando com a galera descolada, você aparece nas revistas, eu sou uma assassina que todo mundo quer pegar, quer prender, né? Porque senão não pega muito bem dessa forma. Eu sou uma assassina que todo mundo quer prender e você é a assassina que todo mundo chama de heroína. E eu achava que um dia eu ia ver os Vingadores derrubando a Sala Vermelha e coisa assim, né? O tempo todo falando que a Natasha é uma vingadora. Mas tudo bem, essa parte com a Helena até que ficou interessante, né? Eu achava que os Vingadores... agora que você estava com os Vingadores, você podia derrubar a Sala Vermelha, né? E você deixou a gente, de certa forma, você nos abandonou. Interessante. Mas boa parte do filme foi, do começo até a metade, foi tentar incentivar que a Viúva Negra é uma vingadora, né? Incentivar não, é enfatizar que ela é uma vingadora o tempo todo. Inclusive quando aparece o Guardião Vermelho, quando elas salvam ele lá daquela prisão, a primeira... ele não vê as filhas dele, ali, as filhas adotivas, há mais de 20 anos, e a primeira coisa que ele pergunta é: o Capitão América falar de mim? Sendo que os dois tinham uma certa rivalidade comercial e ideológica, só que o cara existia numa época que o Capitão estava congelado, o Steve Rogers nem sabia quem é esse cara aí. Como é que ele vai perguntar uma coisa dessa, sendo que ele não vê as filhas há mais de 20 anos? De novo, só pra enfatizar que ela é uma vingadora. Teria sido melhor se a gente pegasse o jato dos Vingadores, enfim. É como se, por exemplo, os Vingadores fossem a família dela. Os Vingadores são a família da Natasha. Isso já está estabelecido desde o começo da franquia da Marvel, né? Só que o que acontece? É como se os Vingadores fossem a família dela e a Natasha tivesse herdado esse sobrenome, né? Herdado um nome do que tendo um nome próprio feito, né? Assim, a gente não vê, por exemplo, no filme do Homem de Ferro, enfatizando o tempo todo que ele é um Vingador, a mesma coisa com o Capitão América, com o Homem-Aranha, com Pantera Negra, com a Capitã Marvel. A gente sabe que eles são Vingadores, mas não fica enfatizando o tempo todo. Por que enfatizar com ela também, né? É como eu falei, é como se ela tivesse herdado o nome dos Vingadores, ao invés de fazer um nome próprio só pra ela, como todos os outros heróis fizeram. Eu acho que pecaram muito nesse momento. Acho que uma coisa interessante que aconteceu, bem pouco no filme, mas que é interessante, e de forma até sutil, mas que aconteceu que eu achei legal, é que ter explorado um pouquinho mais a amizade que a Natasha tinha com o Barton, que a gente sabe que os dois eram grandes amigos, algumas pessoas até falavam que tinha um romance ali, mas acabou mostrando que não, porque o Barton até tinha a própria família, né? Mas a gente mostrou o tempo... A gente já sabia que os dois eram grandes amigos. Isso foi pré-estabelecido lá desde o primeiro Vingadores até o Era de Ultron. A gente viu que os dois tinham um grande sentimento de amizade um pelo outro, né? E acho que foi bom ter explorado um pouco mais aqui. Tudo bem, o Gavião Arqueiro não aparece, né? Não tem o Clint Barton, Jeremy Renner não volta nesse filme, né? Mas foi interessante ver, né? Mesmo que por um relance ali de uma forma sutil, como era
a amizade deles, né? Tipo, eles passaram um tempo escondidos, passaram 2 dias escondidos nas tubulações de um metrô ali pra fugir da Hungria e das forças do Dreykov, jogando ali várias partidas de jogo da velha ali. Eu achei interessante, até pra dar uma reforçada, não uma reforçada, uma profundidade um pouquinho a mais ali na relação de amizade dela com o Barton. E falando no Barton, tem uma referência muito grande a ele, com grandes propensões de explorar isso no futuro, na cena pós-crédito, a primeira cena pós-crédito nessa nova fase da Marvel, né? O que acontece? A gente vê a Helena, né, já no período pós-Ultimato, né, já acabou, né, foi depois do filme de Ultimato, visitando o túmulo da Natasha. Isso é bom, porque a Marvel realmente ficou nos devendo um funeral pra Natasha Romanoff ali, que se deu sua vida pra conseguir a joia da alma, né? O que eu achei estranho é que talvez não tenha sido meio que o túmulo que os Vingadores criaram, porque na lápide dela estava escrito filha, irmã e vingadora. A gente sabe que é uma vingadora, mas os outros heróis ali, será que sabiam que ela tinha uma mãe, um pai, mesmo que adotivos de certa forma, e uma irmã? Porque não faz muito sentido. Tanto que no filme do Ultimato, eles perguntam ali, né, depois da morte dela, ela tinha família? E o capitão fala, a gente era a família dela. Então como é que colocaram irmã e filha na lápide dela se nem eles sabiam que ele tinha família, uma mãe e filha, né? Um pai e uma mãe e filha. Uma mãe, um pai e uma irmã. Como é que eles sabiam, né? Então provavelmente deve ter sido um outro túmulo que a própria Helena e os familiares dela ali construíram, né? Criaram em homenagem a Natasha. Pelo menos foi o que deu a entender, né? Mas enfim, a Helena foi visitar esse túmulo da Romanoff, né? Pra ter aquele gostinho de funeral que não teve no filme do Ultimato, né? Que a personagem merecia. E adivinha quem tá lá? A Allegra Valentina de... Ih, já esqueci o nome dela. Oh, caramba. Também, olha o tamanho do nome dela, né? A Valentina. A Allegra Valentina, né? Que foi a personagem que apareceu em Falcão e Soldado Invernal, né? Uma coisa que Kevin Feige anunciou, né? Um pouco antes da estreia do filme, é que teve uma alteração no roteiro em relação à personagem da Allegra, né? Porque originalmente Viúva Negra ia sair antes da série do Falcão e Soldado Invernal, então ia ter um easter egg, uma referência no filme, que depois ia se repetir na série, né? Como aconteceu a pandemia, os adiamentos, acabou mudando isso no roteiro, a gente não sabe quanto, mas mudou até esse ponto, né? Então a Allegra Valentina, que apareceu na série do Falcão e Soldado Invernal para meio que recrutar o John Walker, o agente americano, apareceu ali na cena pós-crédito de Viúva Negra, mas não para recrutar a Helena, que é o que deu a entender. A Helena já estava trabalhando para ela, e talvez por essa organização que a gente não sabe qual é ainda, né? Inclusive, ela já estava trabalhando e a Valentina deu para ela o próximo trabalho, o próximo alvo que ela teria que pegar, né? E esse alvo seria o responsável pela morte da Natasha Romanoff, que é ninguém mais, ninguém menos que Clint Barton, o Gavião Arqueiro. Então a Valentina deu para a Helena Belova, que pode ser a nova Viúva Negra, né? A personagem que vai herdar o manto da Viúva Negra, definitivamente agora nos filmes, mandou ela caçar o Gavião Arqueiro. Então será que a Helena pode participar na série do Gavião Arqueiro, que vai chegar ainda esse ano, se eu não me engano, né? Seria interessante. A gente, é uma coisa que ninguém estava falando, né? Acho que rolou um rumor aqui e ali, mas agora pode ter essa possibilidade sim da gente ter uma conexão, né? Não só uma referência, um easter egg ali, como teve em Viúva Negra e Falcão e Soldado Invernal, mas uma conexão direta de Viúva Negra com a série do Gavião Arqueiro, que acho que seria até interessante, né? Da mesma forma como a gente viu um pouco do fechamento da Natasha com a relação dela com o Barton, mesmo sem a presença dele, dava pra mostrar fechar o arco do Clint Barton na série dele, mostrando um pouquinho mais da profundidade do relacionamento dele com a Natasha. Eu acho que seria interessante, né? Mas não tem nada confirmado, é só uma teoria, uma especulação de que talvez a Helena vá atrás do Barton na série do Gavião Arqueiro, né? E talvez eles enfrentem a Valentina ali, ou a organização que a Valentina está representando. Então, de uma maneira geral, Viúva Negra é um filme perfeito? Não, infelizmente não. Ele tem os seus defeitos ali, como eu falei, por exemplo, em questão de direção, de coreografia, que as lutas são bem coreografadas, mas não foram bem dirigidas como foram nos outros filmes da Marvel ali, nas outras cenas de ação da Viúva Negra. Tem a questão do vilão também, que ficou muito subjugado, o treinador, que foi um personagem muito vendido, mas pouco aproveitado no filme, o Dreykov, que virou meio que um vilão genérico ali de filme de espionagem, de estilo 007, né? Mas, assim, então o filme tem seus defeitos, mas nem por isso ele é um filme ruim, muito pelo contrário, ele é um bom filme. E como eu falei, tem bastante coisa ali da personagem, da Viúva Negra, da Natasha, especialmente a relação familiar dela ali, a relação emocional que ela tem com outros personagens, fora os Vingadores, que realmente dá uma boa estabelecida pra a gente conhecer um pouco melhor a personagem antes da gente dar um adeus final, né?
Então foi com uma. Então acho que de certa forma podia ser melhor o fechamento dela? Podia. Mas acho que o filme realmente fecha muito bem a trajetória e o arco da personagem durante todo o MCU. E a gente pode dizer um adeus caloroso para nossa querida Natasha Romanoff. Será que ela pode voltar? Talvez, né? Não sei se a Scarlett Johansson toparia voltar. Ou talvez eles possam trazer a personagem, só que com uma outra atriz, agora que tá tendo essa questão de multiverso que a gente vê em Loki aí, né? Ainda vou fazer um vídeo apenas focando na ideia do multiverso, né? Mas acho interessante. Acho que deu pra fechar ali o arco da personagem, a trajetória dela ao longo do MCU. Essa foi a review de Viúva Negra, um filme que todo mundo estava esperando para ver, com spoiler e sem spoiler, né? E assim, eu tô muito feliz de finalmente ter saído esse filme. Só pelo fato de ter saído e eu poder assistir já me deixou eufórico, em êxtase, muito feliz. Eu já tô contente com isso. Só com o lançamento do filme eu já tô contente, né? Mas e aí, o que vocês acharam? Vocês que assistiram o filme, vocês acharam bom? Se vocês não assistiram ainda, o que vocês acharam desse filme? Deixem aí nos comentários se você achou um bom filme, o que você acha que pode trazer para o resto do universo Marvel, né? E é claro também, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Vai deixando seu like, se eu gostei, seu joinha, sua curtida, chame como vocês quiserem, né? E é claro, compartilhe esse vídeo para todo mundo que é fã da Viúva Negra, que é fã da Marvel, que é fã de uma maneira geral. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte beijo e abraço e falou!